Sendenda Raguzel é uma série turca que chegou com a promessa de dar tudo o que é necessário para uma boa comédia romântica. Vocês já assistiram? E aí, gostaram? Podemos dizer que ela vai ser tão maravilhosa quanto Sençal Kapamã? Ah, para não perder o costume, também falaremos sobre Hanke. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Falan Filão. Nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e hoje nós vamos comentar sobre essa nova série da Fox, Sendenda Raguzel, e também as notícias mais recentes sobre Hanke. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. No primeiro episódio já deu para ver o potencial da série e a primeira coisa que eu olho é se há química entre os protagonistas. Você sabia o que me surpreendeu? Porque, gente, eu estava receosa, já que eu não conhecia esse ator. Mas, sabe que eu gostei? Biz çok heyecanlıyız. Maceramız bu akşam başlıyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Eu gosto de atores que, quando é para beijar, beijam mesmo. E ele, nesse quesito, não se fez de rogado e, por isso, foi aprovado por mim. Não me causou o frisson que senti quando Serkan desceu daquele avião. É verdade. Ainda que ele tenha esbanjado beleza. Para onde a gente olha, é beleza. Que olhos são aqueles? Que peitoral! Quantos músculos! Ele é de verdade? Ele existe? Bom, eu falei aí do físico, mas eu acho que ele poderá sim nos conquistar com seu carisma. Vamos dar uma chance? Ou já conquistou vocês? Digam aí nos comentários. Pessoal, eu senti que os protagonistas ainda não estão à vontade um com o outro e com seu próprio personagem, mas isso é muito comum no primeiro episódio. Vocês vão ver que no segundo episódio a gente vai encontrar um outro Emi e uma outra Efsun. Também na live dá para ver isso, como eu já falei, é natural, pois é necessário tempo para ganhar a confiança do outro. Evet, şimdi gerçekler geliyorlar. Bize el sallıyorlar. İlk katılana merhaba diyelim. Hoş geldin. Çok heyecanlı. Vejam que eles começam tímidos e depois se mostram mais espontâneos, pois aí eles já estariam gravando o terceiro episódio. Biz şu an 3. bölüme Girdik. girdik. 2. bölüm çok daha güzel olacak. Evet. 3. bölümümüz ondan daha da güzel olacak. 4 ondan daha da güzel olacak. Eminiz. İşte 2. bölüm güzel. Vallahi eğleniyoruz be. Çok. Agora vejam Kerem e Randy numa live faltando só 13 dias para a estreia Sençal Kapamã. Okey tamam, hadi o zaman bir soru alalım. Hadi alalım. Partnerlerinizi ne kadar iyi tanıyorsunuzla alakalı sizden bir soru bekliyoruz. İngilizce veya Türkçe veya Arapça, çünkü sen Arapça biliyorsun. Okay. E depois em seus stories para convidar todos para a estreia que ocorreria nesse dia. São tão espontâneos, são tão naturais que é impossível pensar que hoje há quem acredite que a amizade deles tenha acabado. Gel. Hey, güzel, işi güzel. Senin işin kötü gel. Senin işin daha güzel. Bastın mı? Bastım. Ha. Woo! Bu akşam... Hep aynı tepki. Bilmiyorlar, bunu 5 kez çekmişti. Bu akşam Fox'tayız. Fox'tayız. Bu akşam. Ve onun öncesinde yayınımız var. Canlı yayınımız var. Fox'un Instagram storiesinde nedir? Instagram hesabında. tam hesabında. Akşam 8'de de dizi başlıyor. Canlı yayında çok güzel olacak falan 3 filan. oldu. Sıç ya. Seguindo o padrão, a Fox também promociona Sendenda Raguzel com o convite por parte dos atores para a estreia da série. İlk bölüm etiketimiz senden daha güzel. Yorumlarınızı bekliyoruz. A audiência do primeiro episódio de Sendenda Raguzel foi considerada boa no total de 3,11. A título de comparação, Sençal Kapamã estreou com 4, mas conseguiu dobrar, ou seja, com o total de 8,25 já no segundo episódio. E a partir daí, passou a ser considerada a Dizzy do verão.
Isso, gente, para os padrões turcos é um fenômeno, pois esses índices altos não são normais para as comédias românticas. Será que Senden Daha Güzel conseguirá dobrar no próximo episódio? Vale ressaltar que devemos levar em conta que Sen Çalkapaman estreou naquele período do pico da pandemia e talvez isso tenha contribuído para a manutenção desses altos índices por um tempo, além da qualidade da série e ranking, é claro. Só quem conhece o universo das séries turcas entende a importância de acompanhar a audiência. Para quem é novo por aqui, resumidamente eu explico que, dependendo dos números, eles não se acanham em cancelar a série assim, imediatamente. A Fox está nesse limiar de 5 episódios. Por isso, os memes já começaram. O público tem se mostrado interessado pela série, mas ainda é de uma forma tímida. São comentários positivos, porém o que preocupa é o público turco, pois é ele quem determina a possibilidade de cancelamento. Daí, gente, a importância de prestigiar a série ao vivo no canal da Fox no YouTube, ainda que não entenda nada de turco. Loucura, não é? É uma loucura que só quem conhece esse universo entende. Cogitam a possibilidade de que o que pode ter influenciado esse índice de audiência, além de ser o primeiro episódio, né, claro, seja o fato de que muitas pessoas que se interessam por Senden Daha Güzel estavam assistindo Üç Kız Kardeş, em português, Três Irmãs. A expectativa era de uma repercussão maior, pois era a série mais aguardada para esse verão turco, já que é roteirizada por Ayşe, a mesma de Sen Çalkapaman e Erkenci Kuş. Por sinal, gente, ela tuitou: deixa um conto de fadas começar. Espelho, espelho, mendiga. Lembrando que ela já tinha outro Twitter que fazia uma referência direta sobre a beleza. Quando ela faz essas citações, deixa claro o que quer explorar no enredo da série. E não é falar só sobre a exuberância da beleza dos protagonistas. O sentido de beleza vai além da ideia superficial de vaidade. Vai ser ao culto à vaidade, onde as pessoas nessa era estão se tornando escravas da indústria da beleza tão difundida pela mídia. Há uma fala de Efsun em que ela sugere, em outras palavras, que todos estavam ficando iguais, sem expressão, mostrando a crítica aos padrões estéticos que estão uniformizando a ideia de beleza de uma maneira perversa e, com isso, incutindo a obsessão pelo corpo perfeito. Aqui sua amiga diz que todos ali são bonitas e Efsun comenta que ela era a mais bonita, fazendo uma alusão ao nome da série, Senden Daha Güzel, mais bonita que você em português. Ou seja, ao dizer isso, ela quer valorizar a beleza natural, aquela com as imperfeições, porém, ainda assim, bela. Tem homem que vem no mundo para tirar a paz da gente. Viu um infeliz desse aí, mulher? Olha o lábio desse homem, olha o jeito que ele olha pra gente. A gente se apaixona, fica doida, desesperada. Ave Maria, isso tem a cara de quem é bruto, mas a gente se apaixona, viu? Puxa assim os cabelos da gente. Ô infeliz bonito da mulher. Não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida! Minha filha, que pena de você. Falando em uma beleza irresistível, hora do meme. Veja como os atores reverenciam a escrita de Ayşe, pois ela sabe dar um ar especial a tudo. Querem rir porque ele lembra que com a troca indiscriminada de roteiristas, a série quase perde seu rumo e qualidade. Então ele ri, porque não pode verbalizar isso. Mas, gente, ele é uma pessoa muito transparente e, por isso, fácil de ler. Hocamıza giriyoruz. Hocamıza çok gülüyoruz. Hocamız ikon. Bizi bitiriyor. Evet, canım hocamız. Öyle. Her şey yolunda. Her şey çok güzel. Akşam. Como já foi dito,
A Ayşe faz questão de deixar claro que o enredo vai se desenvolver ao redor da temática beleza e, por isso, nada mais natural que a sua ambientação seja uma clínica de estética e os seus protagonistas sejam a mocinha Efsun, uma dermatologista, e Emi, um belo e carismático cirurgião plástico. Fazendo um breve resumo, Emi mente que é o motorista da mãe de Efsun e a convence a ir visitá-la em Istambul, alegando que ela estaria em seu leito de morte. Mas, gente, o objetivo da mãe é fazer Efsun trabalhar em sua clínica de estética e a obriga, em parceria com Emi, a gerenciá-la. Então, Emi não gosta da ideia, pois teme perder a clínica e, a partir daí, começam os embates dos protagonistas. Sim, eu sei que esses embates entre os protagonistas é um dos maiores clichês próprios de comédia romântica, mas quando é bem feito, a gente gosta. İşaret bekliyorum. Efsun, em um único episódio, fez de tudo. Deu tapa, derramou café nele, jogou uma garrafa, jogou uma pedra, fez ele correr muito atrás dela e, por fim, mandou beijar e ele beijou. Como eu já vi muita série turca, eu aprendi que essa é a receita perfeita para conquistar aquele homem arrogante, sabe? Aquele homem que tem todas as mulheres a seus pés. Ben öp dedim, niye beni öpmek zorunda değildin ki? Niye öptün beni? Como diz Kerem, quanto mais clichê, maior é o desafio para o ator, pois ele terá que atuar de uma forma original para conseguir conquistar o público. Mas que a Ayşe sabe como ninguém fazer um texto de qualidade e emocionante, onde todos podem se divertir. Bayağı merak etmişim. ama bak o yüzden klişe diyeceksek okey ama güzel bir klişe. O beni heyecanlandırdı. Ayrıca bu dünyanın her yerinde de yapılmaya devam ediliyor. Tabii ya. Şöyle Çok güzel aktı. güzel aktı. İlk başta şöyle başladım. Bir klişe mi okuyorum dedim. Sonra öyle şeyler oluyor ki böyle fuck oldum. Ve bu projeyi yapmam lazım dedim. Çok heyecanlıydı. Yani Ayşe cidden senaristimiz çok É necessário saber usar as variantes dos clichês para que o público não canse de ver sempre a mesma coisa. Nessa cena em que Emi encosta em Efsun para ajudá-la, é um exemplo clássico de clichê. Poderiam tê-la inovado? Sim, mas o importante, pessoal, é que aí já deu para ver que há química entre os atores. Nessa outra cena, eu senti falta do clichê clássico do cinto de segurança. E nesse caso, vemos que a roteirista perdeu uma boa oportunidade para criar um clima romântico. E não adianta argumentar que não queria abusar dos clichês, porque poderia criar uma nova forma para uma velha ideia que sempre funciona. Por exemplo, ser ela quem coloca o cinto nele e toda desajeitada, toca aqui, toca ali, toca acolá, tornando a cena romântica e engraçada ao mesmo tempo. Em Sençal Capamã traz uma variante desse clichê que deu muito certo. No lugar do cinto, usar as algemas. Por falar em algemas, o fandom de Sençal Capamã não deixa passar nada. E já fizeram uma treta porque no teaser de uma série de verão da Fox, os protagonistas, que são policiais, se prendem com uma algema. E aí, gente, o fandom não gostou. E já fizeram barulho dizendo que estão plagiando sua série querida Sençal Capamã. Então, já esperem que vão falar daquele vestido vermelho icônico de Eda. Falo do vestido que Gemini aparece na vinheta da Fox, que é simplesmente igual ao de Eda. O canal já tinha feito essa crítica em um vídeo anterior sobre os figurinos repetitivos das séries turcas.
Como diz esse comentário, é a saga dos vestidos das divas turcas que andam sozinhos de uma série para outra. Quando um figurino se torna icônico, ou seja, sempre que a gente vê, a gente lembra de tal personagem, se deve ter cuidado ao usá-lo em outra série, porque, gente, fandoms como os de Sandy Alcapamã vê isso como uma afronta. Por fim, pessoal, em suma, eu gostei muito do primeiro episódio e fiquei ainda mais animada quando vi os fragmas, pois, como eu já disse, dá para ver os personagens protagonistas já construídos ali. Eles já ganharam a sua forma e os atores se mostrando bem mais à vontade em seus respectivos papéis. E isso aí é resultado do tempo que se passa com seu parceiro no set, conhecendo ele melhor, criando uma intimidade e confiança. Aytaç Sayışma, namorado de Cemre, foi ao set visitar o seu amor e aproveitar e marcar o território. Errado ele não está, não é? E é tão bonitinho esse casal assim, assumidos e felizes. Marcha lá! Nesse primeiro episódio, embora uma parte do elenco do núcleo de comédia tenha aparecido, não houve nenhum traço cômico por parte deles. Mas isso, pessoal, também é algo comum nas séries, pois geralmente o roteirista faz uso desse episódio para a introdução, para ambientar os personagens, o que toma muito tempo. A exemplo disso, além de JJ, que nos primeiros episódios de Erkenci Kuş não se destacava muito, também o personagem Koray de Kiralik Eşk demorou para ganhar espaço na trama. Mas, gente, quando ambos tiveram a sua chance, eles deram um show à parte nessas séries. Vale ressaltar que muito do que eles faziam eram improvisos, então cabe também ao diretor deixar isso acontecer. Assim, o que eu prevejo é que Cemre Baysel segue os passos da nossa rainha Hande Erçel ao estrelato. Cemre, Cemre, bu gece de seçildin. Ben zaten hep seçildim. Duruşunla seçildim. Por falar em Hande, não há uma semana que não surjam novos rumores sobre ela. E agora, não só sobre sua vida amorosa. O rumor dessa semana é de que Hande teria exigido receber o mesmo cachê que Can Yaman no projeto onde ela faria uma parceria com ele. No caso, 1,5 milhão de libras turcas por episódio. E, quando os produtores acharam esse número muito alto, ela teria dito que não aceitava desigualdade de gênero. Se é que isso é verdade, pois lembrem, nem tudo que está na internet é fato, pois quando não tem o que noticiar, essa imprensa inventa descaradamente. Então, se for verdade, penso que a princípio eu concordaria com Hande, porém, deve-se analisar a situação. Pois se Can tiver um maior protagonismo na série, digo, trabalhar mais, gravando mais cenas e talvez estas até que exijam mais dele, como uma preparação física especial e se desgastar mais em cenas de ação, por exemplo. Enfim, neste caso, penso que se justificaria a diferença dos cachês. E os rumores não acabam por aí. Nessa página, Sarah Magazine declarou que o suposto romance de Hande com Kaan nunca existiu e que foi tudo inventado pela imprensa e que ele, por sinal, tem uma namorada, Tuğçe Atigozun. Acho que é assim que se pronuncia. O canal, inclusive, já tinha comentado sobre isso nesse vídeo bônus 37, que a página, após ser bloqueada por Hande, apagou a publicação em que dizia que Kaan tinha confirmado o namoro, se queixou do bloqueio e depois ainda pediu para que fosse desbloqueado. Vejam de novo um trechinho ainda que seja fragmentado. E um dos pontos que nos fazem pensar dessa maneira é o fato de Hande continuar bloqueando a todos que comentam ofensivamente ou não sobre a confirmação do suposto namoro dela com Kaan. O engraçado é que, imediatamente no mesmo dia após postarem falando que Hande e Kaan teriam decidido separar seus caminhos, eles postaram dizendo sobre esse namoro de Kaan com Tuğçe. E os rumores se transformam rapidamente após transitarem da confirmação do suposto namoro de Hande com Kaan para o seu término e depois, para que isso nunca existiu,
começaram a promover o rumor de que Keren e Randy estariam se reaproximando. Quanto a isso, Ana Valéria Machado, amiga do canal, me sugeriu investigar mais a fundo para que a gente não vivesse nessa indefinição. Inclusive, que eu perguntasse isso para a Kif. Olha só que ironia! Mas, gente, faz sentido, porque embora ele sempre esteja insuflando todos os rumores verdadeiros ou falsos sobre Randy, eu acho que ele sabe a verdade. Então eu fiz isso, perguntei a ele. E pasme, ele me respondeu. Disse que Hank realmente se separou, que a notícia era verdadeira. A questão é, como acreditar em Akif? Alguém aí acredita? Com relação a Elif, eu continuo na investigação e vou deixar para falar melhor sobre isso no próximo vídeo. Porém, vocês acham que essa novela vai acabar por aí? Claro que não. Basta Randy aparecer que as mentes criativas dos paparazzis vão criar um novo caso de amor para ela. E olha só que interessante. Páginas como essa que agem dessa forma tão controversa também fazem lindas homenagens a Hanker. Love, 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 love. Ela, apesar de tudo, sabe aproveitar a vida ao lado de sua amiga Dilara e Big Onal. Já comentou que acha muito desrespeitoso o ato das pessoas tirarem fotos suas sem permissão e compartilhar nas redes sociais, pois não vive como se estivesse sendo fotografada o tempo todo. Mais uma vez, Randy quer em sintonia, pois quando ela diz "eu também tenho momentos que passo comigo e com minha família que não quero que sejam compartilhados", coincide exatamente com o que Keren já disse em uma entrevista. Gördük daha bunun arkası var mı? Başka böyle şeyler oluyor mu? Romantik şeyler. Evet. Yani bana sormamak lazım da elbette vardır ya. Yani ama yani her şey gösteriş amaçlı yapılmıyor ya. O yüzden çoğu yaptığım şey özel. Öyle kalmasını. Assim, enquanto estão se dedicando constantemente para difamarem Randy, ela está trabalhando e, por sinal, arduamente, pois, gente, essa mulher não para. Herkese merhabalar. Size çok tatlı bir haberim var. Biliyorsunuz ki ben Spotify Premium üyesiyim. Ama daha önce Spotify Premium'u denememiş olanlar şuraya tıklayıp 2 ay boyunca ücretsiz kullanabilirler. E uma de suas conquistas mais comemoradas, sem dúvida, é a sua parceria com a Disney Plus. Pessoal, ver Randy como embaixadora fazendo parte da promoção da Disney é simplesmente emocionante. Como diz esse comentário, todas nós, suas fãs, estamos muito orgulhosas e torcendo por essa nova etapa mágica e iluminada. There we are, darling, only you and I. Para fechar, temos um ditado: um elefante incomoda muita gente, mas garanto que uma mulher independente e estabilizada emocionalmente incomoda muito mais. Gente, Mavi modelando para a marca de roupa Mavi, simplesmente tudo a ver. Me senti uma tia babando pela sobrinha. Hoje eu vou ficar devendo falar um pouquinho mais sobre Keren, pois devo aprender a fazer vídeos mais curtos. Tenho que me controlar. Semana que vem, prometo que exploro o que ficou faltando. Para fechar o nosso vídeo, vejam mais sobre o aniversário do nosso ruivinho preferido. Em especial, que linda homenagem as fãs do México fizeram para ele. Mandaram estampar a imagem de Keren no ônibus temático que percorre toda a cidade do México. Como são fofas! About it, I just realize how lucky I am to be able to be a part of something so great and a witness to the incredible things you all have been doing. And you've been doing it for... From your birthday? Yes. I saw it on Twitter. I love it.
And when I heard you lived in Texas, I was like, oh, that's so cool because your English is so perfect. Oh, thank you. Yeah. Dilek dile. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.